Fala, brabas! Sejam bem-vindas ao Pod Girls no Tatame. Aqui você, mulher, tem voz. E a voz de hoje é brabíssima. Tô aqui com a Doc das Brabas. Tá, tudo bem, ela atende uns brabinhos por aí, mas vamos falar das brabas hoje aqui. Bom, deixar você se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história. Depois a gente faz umas perguntas. Chama Rani. Prazer, pessoal. Muito boa tarde, bom dia, né? O horário que vocês estiverem assistindo. Vamos lá falar um pouquinho do Gil, um pouco de ciência e um pouco de medicina esportiva. Aí, um pouquinho da minha história na medicina, especificamente. Tudo, porque você gosta do esporte, né? Eu gosto do esporte, exatamente. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, apesar de atender em São Paulo, né? E meu dia a dia, a vivência ali do esporte, ela vem desde criança, né? Então, minha luta de base é o karatê, né? Então, comecei o karatê ali bem criança, com 6, 7 anos. E acabou que eu fui trilhando as competições, indo bem. E aí, por volta dos 16 anos, foi quando eu resolvi, de fato, enfatizar um pouco meus treinamentos, entrar, de fato, no alto rendimento em razão dos resultados das competições, de estadual, brasileiro. Foi quando eu ingressei na seleção brasileira de karatê, né? Fiquei ali até por volta dos 19 anos, quando eu resolvi trilhar o caminho para medicina, e aí, invariavelmente, eu tive que dar uma pausa no esporte e dedicar aos estudos, né? Assim foi meu caminho, terminei minha faculdade, e aí eu queria fazer minha especialização na USP, que hoje é a principal escola de medicina esportiva do país. Foi um caminho um pouco árduo depois da medicina, né? Em razão da concorrência ser muito alta. Então, são 5 vagas para o país na USP. E aí, eu demorei 3 anos para passar, né? Então, nesse período, eu optei por prestar concurso para aeronáutica. Então, entrei na aeronáutica como tenente médica. E aí, fiquei até conseguir passar ali na residência médica, né? E aí, finalizo agora em fevereiro, graças a Deus. Não aguento mais. Mas tá quase aí. Mas é brava, hein? Só 5 vagas e tu pegou uma. Exato. Depois de 3 anos, né? Eu reprovei 2 vezes, né? Não passei, fui passar na 3ª vez, né? Mas passou. O importante é não desistir, né? Exatamente. E o esporte, ele sempre esteve muito presente na tua vida, né? Então, você trouxe isso de volta para você. Você trabalha com várias atletas, com brabas, né? No mundo do jiu-jitsu, do MMA. Eu queria que você contasse um pouquinho como é lidar com essas atletas. Complicado, mas eu falo que existe 2 raças no mundo: pedreiro e atleta. É isso. Exato, tem algumas atletas, né, de alto rendimento. Meu foco não é só alto rendimento, apesar de eu gostar bastante, mas tenho bastante atleta aí relevante no MMA e no jiu-jitsu, né? Então tem a Ana Rodrigues, bicampeã mundial, tem a Júlia Alves, campeã mundial de Abu Dhabi, tem a Bia Mesquita, né, que 10 vezes campeã mundial, agora no MMA, indo super bem no UFC. Tem a Gabi Pereira também, agora última campeã de Abu Dhabi também. Tem a Ingrid Alves, campeã europeia. Esse ano a gente bateu na trave e foi vice, mas o foco é o mundial, né? E aí o médico do esporte, muita gente não sabe, né? Muita gente pergunta o que o médico do esporte faz. E nossa função é basicamente fazer a gestão de saúde do atleta como um todo, né? A gente vai focar aqui no atleta, né? Mas lembrando que a gente também atende indivíduos que têm o esporte como estilo de vida, mas não são atletas. Então, a gente faz a gestão de saúde do atleta para ele performar bem ali a temporada dele inteira. O jiu-jitsu tem um problema muito grande, apesar, conforme esses atletas vão chegando ali faixa marrom, faixa preta, eles vão ficando mais conscientes. Mas tem um problema dessa periodização que muitas vezes eles chegam no consultório e falam, mas qual que é seu calendário? Eles, não tenho calendário, vou lutando conforme vai saindo, vou lutando open, e aí é muito difícil de você periodizar esse atleta junto com a nutrição, com a preparação física e com o técnico, né? Então a gente educa o atleta primeiro, senta com ele, faz toda essa gestão de periodização, principalmente prevenindo lesão, e vê qual que é o campeonato principal do ano. Qual que é o seu campeonato que você... é muito importante. É o Mundial, o UFC BJJ, é Abu Dhabi, o UFC, é a 3ª luta do UFC, e aí a gente vai traçando dentro disso, né? E aí, minha função é basicamente juntar todo mundo na mesma linha. Então, eu converso com o nutricionista para periodizar a nutrição, converso com o preparador físico para ver se faz sentido. Se tiver alguma lesão, a gente não para o atleta, a gente tenta parar o mínimo possível, mesmo se for lesões graves que vá para a cirurgia, a gente faz um pré-op muito bem feito. E aí o foco é deixar aquele indivíduo
Performando bem. Performar é o quê? O atleta chegar no máximo do seu potencial, conseguir manter, sustentar, então ele vai treinar bem o mês todo, ou os 3 meses, e a recuperação vai ser boa, é justamente isso, né? Importantíssimo, né? É importante. Os atletas de Gil, principal, eles vêm com uma bagagem de lesões muito grande, muitas vezes eles nem sabem o que aconteceu direito e vai parar quando já tá muito grave, né? E aí as meninas que estão comigo há mais tempo, a gente já entra prevenindo uma provável lesão, né? E acaba que elas estão indo muito bem. O foco é tentar tudo que impacta, a gente tenta prevenir. Então, muitas vezes vai aumentando o volume, começa a vir uma infecção de via aérea superior, começa a gripar, começa a diminuir a imunidade, então a gente já sabe, tem que diminuir volume. A gente diminui para chegar na semana da competição bem ali. Então é um trabalho bem fino, que o atleta está bem próximo, a gente usa bastante a tecnologia a favor e está indo bem, né? Os resultados estão vindo, que é o que importa, né, para o atleta. Com certeza, já que você tocou aí na tecnologia, porque eu sou fã das atletas lá com aquela pulseirinha, né? Ali, eu falo, cara, isso é extraordinário. Exato. E eu vejo que só atletas de alta performance usa, né? Faz o uso dele, né? E agora algumas pessoas do jiu-jitsu também estão usando, né? Exato. O UP, né, que você está falando, UP propriamente dito, né, que é uma pulseira que você vai medir várias variáveis, que é importante pra gente. Ela acabou que difundiu muito no tênis, né? O tênis, por ser um esporte um pouco mais elitizado, acaba que eles têm acesso um pouco mais rápido, né? Depois migrou um pouco para o futebol europeu. No Brasil não se encontra UP para vender, então isso a gente tem uma dificuldade, o atleta tem que ir para fora para trazer. E aí agora os atletas de Gil começou a usar os que treinam ali nos Estados Unidos e agora a gente trouxe para as atletas para cá, né? E já a gente vê bastante gente usando ali no BJJ College do Melk, muita gente usando. Minhas atletas, meio que eu obrigo elas a comprar para eu conseguir ter um parâmetro um pouco melhor ali. E a gente usa muito, assim, principalmente quando tá em camp, que é quando a gente consegue, de fato, cara, segura o treino amanhã para você treinar bem a semana toda. Por que você não dormiu bem? Você teve alguma coisa que te preocupou? Você treinou muito mais fim da tarde? Então, a gente vai monitorizando e eu uso muito, né? Então, o UP, ele é um sistema que o objetivo dele, ele foi criado para a gente monitorizar a recuperação, né? E aí, quando a gente fala de recuperação, tem inúmeras variáveis, né? Então, a gente tem variação de frequência cardíaca, então eu pego ali a frequência cardíaca máxima e a mínima, né, e vejo quantos variou. Eu tenho o sono do atleta, se ele dormiu quantas horas e qual foi a qualidade. Eu tenho o treino dele, qual que foi o estresse no treino. Eu tenho a parte neurológica, que a gente consegue pegar ali também, ver se alguma coisa no dia estressou aquele atleta e ver se a recuperação dele tá boa, né? Então, muitas vezes o técnico programa a semana e aí a gente vem um pouco mais com ciência e com a medicina aplicada e fala assim, cara, não vai ser desse jeito que você programou, vamos diminuir hoje, ou não, hoje tá muito bom, pode tacar o pau aí no treino, entendeu? Então a gente pode amassar geral. Pode amassar, exato. E aí, mais importante do que a tecnologia é o feedback do atleta, né? Então, as minhas atletas, a gente passa um questionário, quando elas estão em camp, obviamente, né? Não fica preenchendo questionário o ano todo, que ninguém aguenta, né? Mas quando tá no camp ali, que normalmente... O atleta não vai responder, deveria, né? Deveria, né? Que a gente faz 10, 12 semanas antes da competição principal, eles preenchem todo dia. Então, vai pesar antes e depois do treino, porque baixar muito peso acarreta alteração na performance, vai falar qual que foi a qualidade do treino, como que foi o sono, qual foi a percepção subjetiva de esforço, porque essas variáveis qualitativas são tão importantes quanto as quantitativas, que é o do dispositivo, né? Então, a gente une as duas e chega ali numa decisão final, sempre em conjunto com todo o sparring, não, com o técnico, com o nutri, com a preparação. Obviamente, o papel principal é do técnico, né? A gente obedece o técnico, mas a gente acaba optando para o atleta performar melhor o camp dele inteiro, né? Extremamente importante, né? Até mesmo para ele conseguir ter uma performance, né? E eu vejo nas suas redes sociais que você é bem presente com seus atletas, né? Vejo que você tá ali sempre com a Ana, que tá indo sempre no Melk. Sim, eu tento fazer essa parte de campo, né? Que é muito importante, né? Então, às vezes, a gente leva esses dispositivos para o campo. Então, a plataforma de salto eu uso bastante. Tento estar no dia a dia dele, vendo como que tá, baixou o meu rendimento. Vamos lá no treino ver o que tá acontecendo. Será que você tá
treinando muito intenso o treino inteiro ou não, ou de fato está tendo uma queda. Em competições eu tento estar presente, né? Então a gente sempre, quando dá o meu calendário, eu viajo com as atletas, e eu acho que é um ambiente muito importante, né? Não só dentro do consultório e fora, né? O médico, ele passa muito pouco tempo com o atleta, né? Comparado ao técnico, ao nutri, ao preparador, então é uma forma de estar mais presente e de gerar confiança com o atleta também, né? É que isso é extremamente importante, né? Essa confiança com o atleta, né? Geralmente, atleta é tudo desconfiado. Sim. Não confia em ninguém. Mas isso é extremamente importante, né? Se não existe uma confiança, não faz sentido você trabalhar com o atleta também, né? Exato. Ainda mais quando uma luta contra a outra, né? Rapaz, aí eu ia chegar nessa parte. Exato. Caraca, esse duelo aí foi punk, hein? Foi. Ana Rodrigues e Júlia, né, no último BJJ, no penúltimo, né? Foi no penúltimo. No penúltimo. Uma lutou contra outra, né? As duas estavam vindo de lesão bem grave. Elas não são da mesma categoria, mas uniram o cinturão, né? Então foi uma atuação bem ética, né? Então sentei com as duas, conversei, falei que não ia ter troca de informação, que não adiantava perguntar também. A Ana vindo de LCA, né? De uma lesão do joelho, pós-operatória, e a Júlia quase operou o ombro, né? Então tava uma com a parte superior machucada e outra com a parte inferior, né? Mas chegaram bem, lutaram bem, performaram bem, fiquei bem feliz pelas duas, assim, né? Independente do resultado, sim, né? Exato. E deram um show, né? Convenhamos. Foi a luta Fiquei principal apreensiva. do evento, né? Eu falei, cara, não vou torcer pra nenhuma. Sim, que ganhar tá ótimo. Isso, imparcial, exato. Sentei com a mãe da Ana, aí depois fui lá com a mãe da Júlia. Aí a mãe da Júlia, você tava lá com a outra que não sei o quê. Eu falei, não, eu tô neutra nessa. Isso, são duas atletas extremamente importantes pro nosso cenário, sim, né? O cenário do jiu-jitsu feminino. E, cara, eu tinha certeza que isso seria a luta da noite, né? E o quão é importante, né? Ter duas mulheres em um evento como o BJJ está sendo a luta da noite, né? Foi a luta principal, né? As duas voltando a competir, então foi uma luta bem importante para a carreira das duas, né? E as duas voltarem, sentirem se estava no ritmo, se ia performar bem, sendo a luta principal, então o público queria ver show, né? Então sim, foi uma luta bem legal, bem importante, né? Acho que foi um evento muito importante pro jiu-jitsu feminino, né? Que a gente teve a primeira abertura, sim, com as faixas coloridas, né? Que foram, sim, as meninas. Vindo do BJJ Confere, né? Feito pela collab aí. Collab das Bravas. Exato. Teve a Helena, a primeira vez de uma gringa, sim, né? Que bem gringa, ripada. E teve Júlia com a Ana, né? Sim. Que era confronto, assim, há muito tempo que eu não vi uma luta feminina fazer tanto barulho, né? As duas no shape, hein? A Doc deixou as duas no shape. Procura a Doc depois, hein? Agora eu queria te perguntar sobre a tua paixão pelo esporte, né? Porque você virou sócia de uma academia de jiu-jitsu, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da Organic House. Sim, a Organic House, ele é um projeto meu e da Ana, né? Onde a gente queria fazer uma academia de jiu-jitsu um pouco mais, digamos, gourmetizada, né? Não propriamente a parte gourmet, mas uma parte que fosse limpa, feita só para mulheres, que elas poderiam ir se sentir bem, né? Treinando em um tatame limpo, todo mundo com kimono cheiroso, dando atenção ali para a aluna. Então, o projeto foi basicamente esse, né? Então, tinha a parte da Ana querendo abrir a academia dela, com um grupo de feminino já bastante grande. E tinha eu querendo ter um consultório próprio, né? Já atendi em outras clínicas, mas queria ter ali o meu consultório nichado um pouco mais para a luta. Então, uniu nós duas, a gente sentou. Não decidimos, assim, a gente demorou 4, 5 meses para, de fato, fazer esse projeto acontecer. E tá rolando aí, né? A gente abriu a academia em outubro, né? Mais ou menos 3, 4 meses, ela tá crescendo e tá bem legal o projeto, assim, né? A gente faz aulas um pouco menor com as professoras, então é só mulher. Apesar de ter um grupo masculino pequeno lá, é basicamente para mulheres. Então, é um lugar de bastante integração, de bastante conversa, que aí une um pouco da saúde, a estética com o jiu-jitsu, né? Então, foi essa a ideia, né, da Organic House. Muito bacana. E importante, né? Porque eu acho que é algo que eu sempre falo aqui. Ainda mais com tantos barulhos que vem acontecendo. E eu sempre falo, cara, os meninos, eles podem ter uma intenção boa. Sim. Mas
para acolher e entender só outra mulher, né? Então, um espaço como o de vocês, sim, ainda mais no tempo atual, eu acho que faz toda a diferença para as mulheres se sentirem seguras, né? Sim, é um lugar também que a mulher aprende a se defender, obviamente, ninguém tá ali incentivando, né, elas a usarem a parte do jiu-jitsu, mas caso ocorra alguma coisa também, as primeiras aulas ali são defesa pessoal, justamente pensando em uma possível ocorrência fora do tatame, que elas possam pelo menos se defender e buscar ajuda, né? Sim, com certeza. E você também treina, né? Eu treino mais ou menos, né? Eu tô ali, mais falta do que treino. Peguei faixa azul em abril, não consegui nem pegar um grau, não fiz nem 30 aulas ainda, mas vira e mexe eu tô lá. Pô, cadê esse grau rosa? Cadê, hein, Ana? Cadê? Vamos pedir pra Ana, hein? Pode. Mas você competiu pelo jiu-jitsu ali com a Ana, com outras meninas. Sim. Já tem competição para esse ano? Assim, na teoria tem o brasileiro, né, que eu devo lutar, mas não tô tão focada em competição esse ano, mas devo ali lutar um brasileirozinho ali com as meninas em abril, que é nosso principal campeonato da academia, né, que acaba que vai todo mundo compete, apesar de termos tido bastante medalha, o último brasileiro, o objetivo não é só ganhar, mas sim elas se desafiarem e ir para um ambiente de pressão, né? Então, se você recebe pressão no tatame, no seu trabalho, você vai conseguir receber pressão e se sair bem, né? O objetivo é mais treinar para a vida do que para a competição em si, Com né? certeza. Exato. Se passar pela pressão da Ana, passa por tudo. Exato. É isso. Ai, meu pai. Tem uma plaquinha lá muito boa, mas eu não vou falar não. Vocês vão ter que visitar a academia para conhecer. Vamos lá. E você tá ali no consultório, você atende essas atletas ali no próprio espaço da Orgânica, né? Teve um exame aí que você fez que foi meio torturador, né? Para quem estava assistindo. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o exame ali da cadeira de força que a gente batizou, né? Cadeira de tortura, né? Aquele exame, ele é chamado de exame isocinético, né? Apesar de não estar muito disponível, assim, para a população em geral, ele é um exame que ele é muito importante na pré-temporada de todos os atletas, né? Então, no futebol, que é onde eu atuo também, a gente faz todo início de temporada, né? Então, em janeiro ali a gente faz com todos os atletas e repete no meio do ano para ver como que tá. Quando a gente inicia a temporada, que é janeiro, é um lugar que a gente vai ter déficit, né? Então, vai ter uma alteração de déficit de uma perna para outra, de braço, um braço um pouco mais forte que o outro. E o objetivo do exame, ele é um exame de força. Então, vai medir a força tanto em uma velocidade mais lenta e depois uma velocidade mais rápida, né? E o objetivo é justamente ver o quão forte tá as pernas. Pode fazer em todas as articulações, a gente usa mais o membro inferior, né? No jiu-jitsu também é importante fazer no membro superior e a gente vê como que tá a força. Então, tá uma força boa para aquela atleta, a gente tem mais ou menos o nível que a gente quer que a atleta chega, né? Mais importante do que saber se ela tá forte, é saber o quão forte uma perna tá em relação à outra, né? Então, o que a gente tolera é uma diferença de 10%, né? Na pré-temporada 15, 17, mas a gente quer que tenha uma variação de até 10%. E a gente faz a pré-temporada para ver como tá. Uma perna tá mais forte que a outra? Então a preparação vai ter uma parte ali da preparação física que vai ser voltada para diminuir esse déficit e, consequentemente, diminuir a probabilidade de lesão. O intuito final sempre é não ter lesão durante a temporada, né? A gente não pode garantir que não vai ter, mas a gente pode garantir que a probabilidade é muito menor, né? Então é isso, né? Um exame bastante importante, apesar de não ser tão legal assim, né? Eu acho que aqui no Rio só existe em um lugar esse exame. Aqui? Eu acho que só tem um nos lugar. Clubes de futebol eu sei que tem, no Flamengo, no Botafogo, né? Aí fora, em clínica, eu não sei te dizer. Eu acho que não tem. Exato. Acho que só tem lá no Exército mesmo. No Exército? Acho que é o mais próximo assim, né? Exato, e aí é um exame bem importante justamente para isso, né? A gente pode fazer usando o dinamômetro, que é um aparelhinho que é um pouco mais simples, mas não é tão fidedigno quanto a cadeira, né? Então acaba que a Ana foi pra cadeira também em razão do... A Ana foi pra cadeira. Primeiro porque... Cuidado com a doc, hein? Primeiro porque ela puxa muito meus treinos, então esse foi o primeiro motivo, pra descontar um pouco. Esse foi o primeiro. Aí o segundo motivo foi porque ela fez cirurgia de LCA e a gente queria ver como tava começo do ano, tá?
Tava bem horrível, tá, Ana? Vou falar assim, a gente já tá corrigindo. Tá corrigindo. Ela falou que vai te colocar na cadeira de novo, hein? É isso, meio do ano. É isso. Muito bom. A gente sabe que a realidade do jiu-jitsu é muito diferente de outros esportes, né? Sim. Principalmente em questão de... Eu acho que a parte de luta em si, né? Falar no geral. Por questões de apoio, às vezes o atleta, na maioria das vezes, ele não tem condição de ter uma equipe ali para cuidar da saúde dele, cuidar da parte de nutrição, cuidar da parte de performance. O que você deixaria de dica para um atleta que quer viver do jiu-jitsu? Ou do MMA, da luta em si, né? Um atleta no início de carreira, se fala, né? O início de carreira, ele é bastante importante, é onde as pessoas fazem mais coisas erradas, né? Que a gente vê fazendo, né? Eu acho que hoje a gente tem a internet muito à disposição, né? Então, dá para buscar bastante conteúdo educativo, né? Inclusive meu Instagram lá, então sigam, né? Sigam a Doc lá. E dá para se informar bastante, né? Eu vejo que os professores estão cada vez mais trazendo um pouco de ciência, né, para as lutas, assim, um pouco ainda defasado, mas o judô, o jiu-jitsu já estão usando bastante. E eu acho que não trilhar o caminho de uma forma a longo prazo, né? Não adianta você intensificar muito seu treino no início da sua carreira, sendo que você quer ter ali 10, 15, 20 anos lutando, né? Então, eu acho que se educar um pouco mais, estudar a parte de nutrição, estudar a parte de preparação, tentar, por mais difícil que seja, buscar bons profissionais. Não posso pagar um personal. Cara, paga uma assessoria ali, mais acessível possível, tenta treinar certinho e não buscar resultados muito a curto prazo, né? A pessoa quer milagres, né? Em um ano quer ser campeã mundial, né? Não vai ser, né? Sinto informar, mas não será. Eu acho que é isso, né? É mais esse pensamento a longo prazo, confiar que vai dar certo, se educar, prevenir de lesões, pegar o corpo mesmo como sua forma de trabalho, né? O esporte, ele depende do seu corpo, então você tem que cuidar dele da melhor maneira possível, né? E não tentar encurtar caminhos que a gente vê muito, né? Com certeza, Exato. com certeza. Exato. E você recebe muita mensagem de atleta falando assim, me machuquei no treino, mas eu luto fim de semana, o que a gente faz? Cara, recebo. Meus atletas, eles estão cada vez mais orientados, né? Então, a gente tem o hábito de fazer o tape, né? O tape nada mais é que o polimento nas últimas semanas, que significa, basicamente, você diminuir volume, manter intensidade alta. Que é justamente a semana da competição ali, a semana que o atleta está mais estressado. Se você pegar o UP dos atletas, vai estar tudo amarelinho, vermelho, que a parte neural afeta muito. Então, quem é muito vidrado no UP, né, nessa gamificação, eu peço para tirar o UP na semana da competição, porque vai ser baixo mesmo, né? É algo que a gente espera ser baixo. E tentar não ter lesões, né? Obviamente, quando tem, a gente atua de uma forma aguda, né? Na hora, muitas vezes, machuquei uma articulação, não tô conseguindo nem mexer. Cara, beleza, vamos injetar uma anestesia aí, tu luta e depois a gente resolve, entendeu? Obviamente, dependendo do grau da competição. É um mundial, o BJJ tem muito isso, né? O jiu-jitsu, né? O mundial das pretas fica pro próximo dia. Então, muitas vezes eles machucam na semi e vão lutar no outro dia. Então, obviamente, quando eu viajo, eu já levo um monte de medicação. Se precisar injetar alguma medicação para diminuir dor e lutar, a gente faz isso em eventos importantes. Quando não alguns, se não forem tão relevantes, a gente acaba até tirando esse atleta da competição para, obviamente, proteger ele. Mas se for uma competição importante, a gente usa medidas muitas vezes invasivas mesmo para o atleta conseguir lutar e depois a gente resolve, né? Caraca, é isso. Não tem doc não, para você ver. Exato, vai sem doc, fica mais difícil. Caraca, né? Que loucura, bizarro. Sim. E vocês têm todo esse amparo, né? Imagina para quem não tem, que vai assim mesmo, mas aí não performance, né? E acaba se frustrando ali na competição, né? Então, é importante seguir direitinho as métricas, né? O que eu ia te perguntar agora? Teve um caso que você postou de um atleta, não sei agora, deixa eu perguntar informações dele. Foi de boxe, não? De karatê? Karate Combat?
Cara, você postou um vídeo de uma atleta que ela tinha lesionado, mas ela foi campeã, a Érica, é isso mesmo. Foi a Érica. Cara, uma história extraordinária, assim, né? Eu fiquei, tipo, de cara com a mulher. Porque ela foi lá e foi, A né? Érica, ela é minha atleta de mais longo tempo, assim. A Érica tá comigo desde quando eu nem tinha formado ainda, nos últimos anos. Então ali. existe uma troca de confiança muito Exato, grande. a gente já tá junto ali uns 8, 9 anos, né? A Érica fez... ela é do Karatê Combat, mas ela era do Karatê, né? Então ela fez o ciclo olímpico dela, eu acompanhei o ciclo olímpico pra Tóquio dela, e depois ela acabou migrando pro Karatê Combat, né? Ela tem muita lesão crônica, em razão de já estar no alto rendimento a mais. Ficou uns 10, 15 anos na seleção brasileira e migrou pro Karatê Combat, que é mais o MMA ali, né? Uma companhia do MMA com karatê um pouco adaptado, né? Ela machucou o joelho, acho que 2, 3 semanas antes da competição dela, e foi justamente isso. A gente fez, no primeiro momento, eu falei assim, cara, não vamos fazer imagem, porque não vai adiantar, você não vai deixar de ir na competição, então vamos abandonar a imagem e ir seguindo pelos sintomas, mas ela não evoluiu bem. Aí a gente fez a imagem, tinha uma lesão do joelho, né, especificamente do menisco, e aí a gente resolveu infiltrar ela para ela ir competir, né? Então ela foi, ganhou. Quando ela voltou, a gente investigou um pouco melhor e tratou, né? Tá tratando ainda, não tá 100% ainda. Caraca, Exato. Mulher sinistra. Sinistro, Tá convidada, hein, Érica, pra vir aqui. Exato, vem conversar com a Rani aqui. Tá super convidada. Sim. Teve um caso também, acho que foi no penúltimo UFC BJJ, que o cara tava competindo com o dedo assim, ó, torto. Sim. Cara, eu falei, como que esse cara... E ele foi, só que realmente chegou um certo momento ali que ele já não aguentava mais, né? Deveria estar sentindo muita dor. Teve que reduzir, né? Reduzir é colocar no lugar, né? Eu nem Exato. sei o que ele fez. Eu sei que, tipo, cara, muito feio. Tipo, o dedo ficou torto. O judô tem uma regra do judô. O médico ele não pode entrar no tatame, né? Se ele entrar no tatame para manipular o atleta perde a luta. Então, o médico pode até entrar para olhar, se tiver sangramento, vai limpar tudo, mas não pode manipular uma lesão. Então, no judô, o atleta pode reduzir o próprio dedo, né? Como sai muito os dedos do atleta. O cara tentou reduzem, fazer isso, mas ele não conseguiu. Eu não sei se nessa luta o médico chegou a reduzir na hora ali. Não, foi o próprio atleta que tentou puxar lá com o coach, ele no momento de um round pro outro, né? E voltou, mas tipo... Sem pegada, né? Cara, não tinha pegada nenhuma. Eu falei, cara... E outro dia foi uma atleta também do jiu-jitsu que postou o dedo roxo já. Eu falei, cara, esse dedo vai cair. Sim. Aí ela fez algum tratamento lá, acho que teve infiltração também. E depois estava já treinando. Eu falei, cara, como que ela tá treinando em 2 semanas? Eu, por muito pouco, fico 2 meses, sem nem aparecer. É uma lesão, já é 1 mês já, né, Ana? É uma lesão, já tô miguelando já meu treino. Meio ano, pô, ainda tô recuperando. Exato. É isso. Eu fico, cara, como que esse pessoal aguenta, cara? Porque, tipo, não dá. Atleta de alto rendimento é diferenciado, né? Aprender a treinar com dor o tempo todo, né? E as pessoas acham que é mole, né? Mas não é. Eles têm que renunciar a bastante coisas para viver do esporte, né? E fazer uma última pergunta aqui. De todas as atletas que você tem, pode ser os atletas também, pode ser os brabos também. Qual o mais disciplinado que você tem? Aquele que, tipo, cara, ele escuta tudo que você fala, que dá para fazer aquele paciente de ouro. A Bia Mesquita, ela é uma paciente muito disciplinada no camp, né? Fora do camp, não, né? O camp é ali às 10, 12 semanas, né? Dentro do camp não tem o que falar. Ela dorme ali 12, 13 horas por dia. Os suplementos toma todo certinho, tá sempre em contato. Apesar dela estar fazendo o camp fora do país, a gente conversa quase todos os dias. E, de fato, isso justifica muito os resultados dela, né? 10 mundiais, agora no UFC indo muito bem. Então, ela é uma atleta, de fato, muito disciplinada e muito exemplar, assim. Não é à toa que é 10 vezes campeã mundial, exato. Né? Tem Caraca, motivo, ela né? consegue ser braba de todas as formas, né? Esses principais atletas, assim, que eu vejo, essa semana eu estava aqui no Comitê Olímpico, né? Atendendo os atletas olímpicos. A gente vê que eles sempre estão falhando para mais, sabe? Você tem que falar assim, cara, seu volume tá muito. Então,
eles sempre falham muito para mais, assim, eles fazem muito mais do que deveriam fazer, né? Nem sempre isso é bom, mas você vê que o tênis tem um perfil muito igual, assim, de disciplina, de metrificar tudo, de treinar sempre, chegar antes e sair depois, então tem isso muito em comum dos atletas de ponta, que eu falo, não é nem de ser atleta olímpico, é ser medalhista olímpico, chegar no mundial, ser medalhista mundial, então existe um porquê Cara, disso, né? você postou um vídeo também que eu achei extraordinário, do tênis, né? O cara tinha acabado de terminar uma partida, Sim. foi lá pra bike e tava lá. Eu falei, ué, como assim, gente? Sim, isso aí é uma cultura do tênis, né? Todas as grandes competições que você vai do tênis, né? Eu tive no Chile com tênis, né? Nos jogos, por lá, acompanhei um pouquinho eles. A partida pode acabar 2 da manhã, que eles vão ali pra bike fazer o desaquecimento pra diminuir a dor muscular, né? Propriamente dito, e poder jogar o próximo jogo, visto que o tênis, eles fazem essas competições que a gente fala competição bolha, que ela começa e termina em tempo estipulado. Normalmente são tempos curtos, né? 2 semanas, 3 semanas, então vai ter jogo dia sim, dia não, jogo um dia sim, o outro também. Então, por isso que eles acabam cuidando muito do próprio corpo, porque sabe que tem um jogo um dia após o outro, né? Caraca, muito maneiro. Sim. E qual o maior erro dos atletas que querem performar rápido? O maior erro, eu acho que é treinar um volume muito grande. A gente vê o Gil, muitas vezes tem essa cultura de treinar 4, 5 horas de manhã, treina mais 3 horas da tarde, e aí o atleta tende a quebrar na quarta-feira, né? Então ele treina bem segunda, treina bem terça, e quarta vai treinar 5 horas, mas treina de uma forma muito ruim, né? E aí não sustenta nem quinta e nem sexta. E aí na cabeça dele ele acha que tá treinando, pô, tô treinando muito, então tô treinando bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? As meninas, assim, de grande relevância no cenário mundial, a gente tem o hábito de quebrar quarta-feira, né? Quando é quebrar, que eu falo, não é deixar de treinar e sim reduzir o treino para um treino de recover, né? Então vai no Gil, vai fazer mais posição, ou vai fazer ali o treino de 3 horas, mas com uma intensidade de volume menor, vai para academia, vai ser um peso menor, então tem toda essa parte educacional para render quarta e quinta, né? As meninas que estão no Emirados Árabes, eles começam a semana no domingo, então a gente acaba quebrando na terça, né? Caraca, ainda tem isso, né? Sim, dependendo do lugar que tá, né? Caraca. O Melk agora também tá aderindo, né? O JJ College, né? Eles estão aderindo, treinar no domingo e folgar na segunda, porque as competições são mais finais de semana, né? Então, eles sempre estão um passo à frente, né? Eles estão adaptando um pouco. É bizarro isso, cara. Então, por exemplo, programação da Ingrid e da Ana é baseada nesse sistema de treino de domingo a sexta, né? Caraca, muito irado. Exato. Muito irado. E você tá tendo contato com a Lívia? A Lívia tá me devendo uma consulta lá. Ela então... Exato, Mas eu vou dar uma ligada pra ela. Ela ia pra Roma e ia voltar, ia passar após Roma, né? Então, ela ainda não foi na consulta, né? Mas tá programado aí ela ir. Caraca, ela é uma das atletas, assim, que eu fico... Sou fã da menina, né? Tem grande potencial tem aí, um potencial, assim, Exato. cara, enorme. Enorme. Tá e ela já bem tem essa consciência de faixa colorida, né? Então ela vai chegar diferenciada. Ela é bem orientada, os pais também apoiam muito, né? Eu vejo que faz muita diferença o juvenil ser apoiado pelos pais. E eu acho que o ambiente molda muito o atleta, né? Então você tá ali numa das melhores academias hoje que eu acredito do Brasil, seja ali o JJ, treinando com os melhores atletas, então a tendência é ela performar bem, não só pelo talento dela, mas pelo ambiente, treinar ela para isso, né? Sim, tô ansiosa para ver Lívia versus Gabi Peçanha. Eita! Toma, que é contigo, Lívia. Esse desafio é com elas mesmo. É com ela mesmo, eu sei que Gabi ela tem e Sara potencial. agora, né, foi uma luta bem legal pro feminino, maneira, né? Exato. Muito maneira. Eu acho que seria um duelo extraordinário, da Lívia com a Peçanha ou da Lívia com a própria Sara. Sim, Lívia e Peçanha, talvez gerações diferentes, né? Sim. Sara e Lívia já é uma geração mais paralela ali, né? Mais equilibrada. Exato. Mas lutas grandes, né? Vamos ver aí, aguardamos. Luta que eu aposto em dinheiro, hein?
Eita! Aí, Tati. Vamos movimentar esse feminino aí. Vamos. Bora movimentar esse negócio. Cada um põe 1000zinho e dá pras atletas, Pô, entendeu? vamos fazer a diferença, hein? É isso. Ó, Lívia, vou te ligar mais tarde, hein? Falando das brabas, né? A gente sabe que o corpo da mulher é diferente do corpo do homem. Sim. Então, eu acredito que até para performar, dependendo de quando que é a competição dela, a parte hormonal ali, né? Uhum. Como que você consegue fazer esse controle para a atleta estar sempre bem? Falando do ciclo menstrual, né? Isso. Então, a gente regula o ciclo menstrual. A gente vê, assim, falando de evidência científica, as evidências ainda estão em estudo, visto que demorou, né, para introduzir o ciclo menstrual na atleta mulher, né? Obviamente, por todos os quesitos históricos, né? E agora a gente está estudando bastante e a gente vê um maior índice de lesão na fase ovular ali da mulher, né? O que significa, né? Após a menstruação ali, quando a progesterona está um pouco mais elevada, que os ligamentos estão um pouco mais elásticos, né? Então, é quando tem maior índice de lesão, né? Mas mais importante do que a parte hormonal são as partes sintomáticas, né? Então, eu atuo muito na parte de sintomas. Tem mulheres que a menstruação faz bem, então elas falam assim, cara, eu gosto de menstruar, quero chegar na competição menstruada, que é o meu pico de força. A maioria é ao contrário, né? Então, por exemplo, a Bia Mesquita, no último UFC do Rio, a gente resolveu bloquear o ciclo menstrual dela, porque ela ia estar menstruada no dia da competição. Então, a gente fez toda uma programação para ela não menstruar, porque ela performa pior quando ela está menstruada. Então, a gente tem muito cuidado com isso, entendeu? Em relação a sintomas de TPM, a gente trata conforme a atleta, né? Tem atleta que sente muito, então a gente usa medicação, ou às vezes acaba optando por usar um método anticoncepcional de elongação, então um DIU, um Implanon, justamente para melhorar a performance. Então tudo é muito pensado, né? A parte menstrual também, no questionário de camp elas têm que preencher se está menstruado ou não, se está próximo da menstruação, né? Eu perguntei isso porque as primeiras lutas femininas no UFC, né, de MMA, tinha atleta que, tipo assim, era notório, né, que uma competição, tipo, a atleta ia muito bem e no próximo, às vezes, com uma atleta que nem era tão dura quanto aquela lutou, não performava tão bem, né? Sim. E aí sempre tinha esses questionamentos, a atleta tava menstruada, então não foi um bom dia para ela e tal. Então, você vê que isso já vem lá de trás, já vem, né? É uma especificidade da mulher, mas isso acho que é um detalhe que não dá mais para deixar passar batido, entendeu? Você tem que é um fator que a gente consegue atuar, em todos os fatores que a gente consegue atuar, a gente tem que mexer, né? Se isso te atrapalha e faz diferença, tem que ter um profissional ali ou bloqueando o ciclo, ou entrando com medicação, ter cuidado com doping também, né? No UFC tem medicações que não pode ser usada. Mas tem tudo isso, né? Que a gente acompanha tudo isso de perto, né? Sim, essa era a minha próxima pergunta, né? Porque as atletas são muito leigas, né? Em relação a doping. Uhum. E tem vários medicamentos que, se for usado, vai cair no doping, né? Vai. Eu tive uma reunião com uma atleta e ela falou que estava resfriada, né? Aí eu falei, pelo amor de Deus, cuidado com o que você tá tomando. Exato. Ela, não, minha mãe tá me orientando aqui, mas tipo assim, é nítido, né? Que hoje em dia a gente tem tantas informações, mas mesmo assim os atletas ainda não conhecem. Exato, todo mundo acha que doping é anabolizante, sendo que... Minoxidil. Exato. Eu vou ativar esse microfone aqui. Ativa, a Tati aí de cor roxa. Mas sim, o doping, quando a gente trata de atleta olímpico ou UFC, né? O UFC testa o atleta 3 vezes antes da luta, tudo importa, né? Então, o que é doping? Tilenol para resfriado sinus é doping, bombinha de asma é doping. Eu já cairia em todos eles. Neosaldina é doping, corticoide. Todo mundo fala, cara, corticoide, não pode usar corticoide. Existem os dopings da competição, e a competição começa quando? 23h59 do dia anterior da luta, né? Então, até 23h59 da luta anterior do dia anterior da luta, alguns medicamentos eu posso utilizar. Então, o corticoide, ele é uma medicação que é doping na competição. Então, quer dizer que antes da competição eu posso usar aquela medicação. Então, tem isso também. E tem os dias, né? Então, cada medicação, vou
injetar uma quantidade de dias. Vou tomar outra quantidade de dias. E quando o atleta ele é testado, tudo tem que ser comprado na farmácia, porque a gente tem que guardar o número do lote, entendeu? Então, se eu manipular, Caraca. isso é uma questão. Quando a pessoa manipula, apesar de você muitas vezes manipular em farmácias sérias, às vezes pode ficar um pozinho ali da medicação anterior, pegar, exato, a parte também de suplementos. Os suplementos, 25% dos suplementos, eles são contaminados, então existe algumas marcas de suplementos que têm o selo de doping que a gente pode usar e outros não. Também sempre tem que guardar o lote, né, pra gente provar, né? Então são muitos cuidados, né, que a gente tem que tomar, tem né? Isso. Tem isso, sim. Caraca. E pra você ver a importância, quem luta UFC é testado 3 vezes, né? No camp. O camp do UFC começa ali 10 semanas antes da luta, né? Então, a pessoa vai lá e bate aonde a atleta estiver, seja no treino, seja na casa dela. Então, nesse período, a gente tira basicamente tudo. Então, pomada de estética, pomada de rosto, tudo que pode interferir, a gente tira, faz esse cuidado nessa parte do camp, né? Que pode positivar. Caraca. Então, o UFC, ele faz praticamente o que acontece com os atletas olímpicos. Né? Exato. A única coisa que é diferente dos atletas olímpicos, agora existe algo que é chamado passaporte biológico. O que é isso? A gente sabe que substâncias a gente faz o exame e pega, mas tem outras substâncias que a gente não consegue pegar no exame, né? Então, por exemplo, o que é esse passaporte biológico? Você é um atleta, então eu vou lá e fiz a sua coleta de sangue. Então, eu sei que sua hemoglobina lá, que é da anemia, é 12. Aí, beleza, eu passei 2 meses, vou lá e coleto. Sua hemoglobina é 12. Aí, do nada, sua hemoglobina foi para 15. Será que ela tomou sangue e eritropoetina para aumentar, para captar mais oxigênio? Então, eles começam a pegar detalhes que o exame de doping não pega. Então, ele vai pegar o parâmetro do atleta e, quando ele alterar, ele sabe que alguma substância foi usada naquele período, né? Então, essa é a diferença do passaporte biológico dos atletas olímpicos para quem só é testado pré-luta, né? Eu tenho um amigo que ele trabalhava com essa parte de doping de atleta, né? Olímpicos. Cara, a gente foi atrás uma vez de uma atleta. A gente foi em 3 lugares diferentes. Isso, tipo, 5 da manhã. Sim. Pra não ter risco do atleta sumir, né? Sim. E eles somem. Sim. Eles têm o aplicativo, né? Então, por exemplo, você é um atleta olímpico, você viaja o mundo todo. Todo dia de manhã eles acordam, eles têm que colocar a localização, porque eles podem ser testados a qualquer momento, né? Então, eles colocaram. Exato. Só que a gente foi lá e cadê o atleta? E aí, o que tá acontecendo? Eu posso ir 3 vezes. Eu bati uma vez, o atleta não tava, tudo bem. Bati a segunda, não tava. Bati a terceira, não tava, ele é um teste positivo. Então, esse atleta, ele perde as competições, basicamente, do ano ali, né? Então, tá tendo... Caraca, eu sei que a gente foi na casa da pessoa, que era o endereço que falou que estava, né? O segundo possível lugar era o camp de treino, né? Que era numa base do exército. A gente foi lá e também não tava. Exato. E aí o terceiro eu já não sei porque eu não acompanhei. Mas nos 2 eu não tava. Sim. E aí vira uma caça, né? Vira uma caça ao atleta. E existem uns cuidados quando você vai testar também, né? Então vai uma pessoa credenciada e o teste é a urina, né? Então a pessoa de urina. Tem que ver o atleta fazendo essa urina. Então, basicamente, fica uma pessoa na frente do atleta esperando ele fazer xixi, entendeu? Então, eu fui porque era mulher. Muitas vezes quem não tem o hábito de ser testado acha meio estranho, né? Mas, a primeira vez que eu fui também, eu participei com esse colega, né? Que era mulher, ele me convidou pra entrar no banheiro com ela. E numa corrida, numa maratona que teve aqui no Rio de Janeiro. Uma das minhas professoras, na época, quando eu fazia educação física, falou, quer ir, Rani, e tal. Eu falei, me amarro, vambora. Aí foi o primeiro contato que eu tive, né? Aí a moça chegou, tipo, em primeiro lugar, tipo, cara, tadinha dela. Tipo, exausta. E eu tive que colar nela que nem um carrapato e só sair de perto dela quando ela fizesse xixi. Só que a mulher levou 2 horas pra fazer xixi. É isso, no futebol, no Campeonato Brasileiro é testado, né? Todo jogo, um atleta é sorteado. E não necessariamente quem jogou. Muitas vezes quem tá no banco vai ser testado. E essa atleta, ela não pode ir pro vestiário. Então, acabou o jogo, já vai uma pessoa ali, um fiscal, pega ela e vai pra sala de doping, né?
E aí lá na sala de doping tem as águas, tem o Gatorade, para ela consumir ali também uma água fechada, né? Então não pode ser água aberta porque pode contaminar. E aí muitas vezes a gente fica lá 2, 3 horas até a atleta conseguir. Eu falei, não é possível, eu bebo um copo d'água, vou 5 vezes no banheiro. Exato, e aí o que ocorre, né? Que é pós-jogo, as atletas estão desidratadas, né? Então vai tomar água, não vai urinar, né? Então muitas vezes é um então faz sentido. Processo um pouco mais longo ali. Então, quando a gente vai pra salinha do doping, já leva o computador pra agilizar outras coisas. Eu falei, cara, essa conta Exato. não tá batendo. Sim, sim. Mas é muito, muito bizarro. Você também acompanha essas atletas, né? De corrida, de futebol. Eu vejo que você sempre tá ali em algum clube ali diferente. Como que é essa rotina? Durante o ano eu acompanho vários clubes, né? Dependendo ali do período que tá. Então, eu muitas vezes viajo com o time para fora, né? Já fui em 3 Libertadores da base, fui em campeonatos internacionais também, fui para o Catar, fui para o Madrid, fui para Barcelona, e aí a gente faz período de competição com esses atletas, né? Eu vou mais com o feminino, mas também participo do masculino, e a ideia esse ano é, de fato, entrar no clube e ficar longitudinalmente em um clube só, né? Mas por conta de agenda mesmo, que tá meio ruim. A DOC tá disputada, hein? Exato, tem que viver também. Qual atleta que teve mais corte de peso que você tá trabalhando, assim? Tipo, perdeu muita coisa. Mas fala pra luta ou pra... Qualquer atleta. O Isaac Baiense, né, campeão mundial também da faixa preta, a gente baixou 26 quilos ano passado. Caraca, 26? Né? 26 quilos. Ele vinha tentando, já tinha passado por outros profissionais, e eu acho que era o 4º profissional. Falei assim, cara, se você não fizer tudo bem feito, eu vou te expulsar aqui da clínica. E aí, porque, 4, eu falei, tu já passou em 3 profissionais, ninguém deu conta. Eu falei, cara, ou tu faz tudo bem feito, ou você sai daqui. E aí a gente começou um trabalho bem legal, né? Foi um trabalho de longo prazo ali, que a gente trabalhou 7 meses juntos, e aí o Isaac tinha uma luta, então ele tinha um desafio. No início do nosso trabalho ele não tinha luta, mas depois ele quis pegar a luta para baixar um pouco mais no final ali. Então foi um trabalho bem legal. Baixou, ficou super feliz, aumentou a autoestima. Ele tá nessa transição de carreira também de atleta para empresário, né? Então foi um trabalho bem legal que eu fiz com ele. Envolveu muita gente, né? Obviamente não só eu, mas o Nutri, a preparação, o próprio jiu-jitsu. Foi um resultado espetacular assim, que ele teve, né? E lidar com o nutricionista do atleta, com o físio do atleta, com o preparador físico, rola algum estresse em algum momento ou todo mundo consegue se comunicar bem? Existem vários desafios, né, quando a gente trabalha com outros profissionais, mas eu tento sempre colocar todo mundo no mesmo nível de importância, né? Então, o Nutri é tão importante quanto o técnico, que é tão importante quanto o preparador, que é tão importante quanto o médico, né? E aí nossas condutas são sempre em conjunto. Então, agora uma conduta da Júlia mesmo, eu discordei, mas aí a preparadora e o físio quiseram traçar outra conduta. Então, já que são 2 contra a minha ideia, a gente vai na deles, né? Então, a gente sempre coloca todas as ideias na mesa, então todo mundo é muito aberto e a gente tenta seguir pelo um caminho que o time acha que é o melhor, né? Eu não tenho muitos problemas, em geral, quem trata com o atleta é um pouco mais tranquilo, né? Em clubes, a gente já faz esse trabalho muito bem feito, no Comitê Olímpico tem esse trabalho muito bem feito de alinhar, juntar todo mundo e ver o que a gente vai traçar. E a partir do momento que a gente traça um planejamento, todo mundo segue, todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Não dá para todo mundo chegou naquele consenso e ficar falando por fora. Então, a equipe tem que estar muito alinhada. E as equipes que eu trabalho, em geral, não tenho muito problema, né? Isso é importante. Porque exato. O ser humano é difícil, né? É difícil, sim. Caraca. Agora, vamos falar de quem não treina em alta performance, assim, quem não é atleta. Porque você também atende outras pessoas, né? Sim. O que a mulher precisa para performar, para ter saúde, né? Não para ser um atleta de ponta, mas para ter saúde, conseguir treinar, conseguir trabalhar bem e ter uma vida mais saudável. Existem 4 pilares que é muito importante, que a gente sempre aborda, né? O primeiro é o treino. Então, a gente tem que lembrar que essas pessoas, elas também trabalham, também têm filho em casa, então também é o equilíbrio que a gente tem que chegar, né? E a partir do momento, aquele indivíduo tem um dia muito estressado, hoje eu saí do trabalho 11 horas,
pô, não vai treinar meia-noite, entendeu? Não vai quebrar a sua recuperação, fica sem treinar. Então, a gente também educa esses pacientes e passa por 4 pilares, que é basicamente treino, como que você tá treinando. Muitas vezes a pessoa tá indo na academia e tá fazendo fichinha lá, 3 de 12, 3 de 15, não tá chegando no objetivo, né? Não tá progredindo carga, então a gente orienta e vê como que tá treinando. O descanso, né, que é o sono, a nutrição e uma variável bastante importante que nem sempre é abordada, que é o controle do estresse, né? E o estresse psicológico principalmente, o estresse de trabalho, como manejar esse estresse. Então a gente passa por esses 4 pilares, ver o que tem que melhorar. Obviamente é um trabalho também contínuo, então no primeiro momento, vamos melhorar um pouco a comida. Cara, eu como 3 vezes no dia. Eu falo assim, beleza, então vamos comer 3 vezes no dia de uma qualidade muito boa. Então vai colocar o carbo, a proteína, vamos tentar dormir muito melhor. A gente vê que o brasileiro tem um déficit de sono muito grande, então a gente educa para melhorar esse sono. E fazer essa parte educacional. Pô, tô trabalhando até tarde, tô numa semana mais puxada, vou viajar para outro lugar para trabalhar. Cara, se não der para treinar, não treina, vai descansar ao invés de treinar, né? Então as pessoas querem sempre treinar, e nem sempre o treino vai ser o papel principal naquela semana. Obviamente, não é para treinar 3 vezes no ano, né? Mas exato. Eu me identificando. Mas às vezes não tem problema nenhum você não treinar 1, 2, 3 dias na semana, né? Sim, então, com certeza. Então é isso. Zerou? Tá 0, Tati? Tô até coçando a cabeça aqui. Sim. Complicado essa vida. Mas é uma coisa importante também, né? O sono, principalmente, né? Eu tenho muitos alunos. E eles sempre chegam achando que o exercício vai fazer milagre, né? E eu sempre falo, a alimentação é 70%. Sim. Não adianta você vir aqui fazer 3 treinos no dia e continuar com a alimentação cagada. Exato. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu tô treinando, eu tô fazendo isso. Mas, cara, todos os outros pilares estão ruins. Tem que lembrar. O sono tá ruim, a alimentação tá ruim. Eu tenho uma semana que eu considero, depois de 9 anos, que eu considero que eu estou bem. Tá dando 11h30, eu tô assim, cara, eu preciso dormir. E eu tô acordando cedo também, que é algo que, tipo, eu tinha muita dificuldade. Porque eu dormi 5, como que eu vou acordar 7? Sim, exato. Então tem uma semana aí que eu tô falando, cara, tô numa vida nova, né? E é difícil, né? As pessoas acham que é fácil, né? Não. É muito difícil. Ter uma vida saudável, mas você tem que pagar o preço também, né? De ter um sono sempre no mesmo horário, apagar a luz, não mexer no celular agora com as redes sociais, né? É difícil, do sono, é isso. Sem tela. Eu sou viciada na TV. A gente tem que lembrar também que o exercício, ele causa uma inflamação no corpo, né? Então, sim. Causa uma inflamação e muitas vezes você degrada seu músculo dependendo da quantidade de treino. E quem vai restaurar esse músculo ou fazer ele crescer de fato é sua nutrição e seu sono, né? Que é quando você tem ali o pico hormonal para hipertrofia, para recuperação. Então, a quantidade de sono também importa, né? A gente tem os dormidores curtos e longos, né? Dormidores curtos, aqueles que dormem menos de 5 horas e acorda bem, com sono restaurado. E tem os dormidores longos, que é maior que 10. E a maior parte da população tá ali, entre 6 a 8 horas de sono, né? Sim. E é isso. E o sono, ele muitas vezes depende da quantidade. Então, o sono mais profundo e o sono que a gente fala do sono REM, que é aquele sono para parte neural, da cognição, de você não acordar lesada no outro dia, ele começa a aumentar essas ondas após 4 horas de sono. Então, quem dorme menos de 4 horas por dia de sono, tá ferrado. Tá ferrado, entendeu? Porque você não teve o seu sono profundo e você não entrou nesse sono REM, que é o sono da cognição, né? Então, pro esporte a gente acha que isso não é importante, mas a tomada de decisão depende do seu raciocínio, né? Ainda mais quando a gente fala do alto rendimento ali de faixa preta, de grandes ligas, né? Então, isso faz a diferença entre o primeiro e o segundo lugar, né? Pô, com certeza. Exato. Uhum. Faz total sentido, porque eu acordo aérea. Sim. Para quem tinha uma vida muito ativa, aquela pessoa que treinava 4 vezes por dia e parou por 1 ano. Sim. Ela enfrenta, obviamente, dificuldades para voltar
pro que ela tinha antes, né? Provavelmente porque subiu muito de peso, então provavelmente não vai conseguir voltar a competir de cara naquela categoria que já estava acostumada, né? Qual conselho você dá para essa pessoa? Porque a maioria dos atletas, elas querem milagres, né? Sim. Acha que em um mês vai estar com o mesmo corpo, com a mesma performance e acha que o milagre vai acontecer. O primeiro passo é alinhar expectativas, né? Então, você vai alinhar. Então, a gente vê isso muito com o atleta master, né? O atleta master vem no consultório, mas quando eu tinha ali 20 anos, no auge da performance, o meu gás aguentava muito mais. Fala assim, sim, mas você tá com 20 anos a mais, né? Então, primeiro alinhar expectativas, né? Se é um atleta que é novo e quer voltar a competir, a gente faz uma programação, então, olha, você vai baixar o seu peso, a gente vai ali programar 8 meses para baixar seu peso. Seu cardiopulmonar, a gente vai fazer uma pré-temporada ali, que não é tão comum no Gil, então a gente acaba introduzindo essa pré-temporada de 6, 7 semanas ali, para melhorar o gás, parte cardiopulmonar, ganhar força, e sentar e conversar mesmo, falar bem assim, cara, você não vai conseguir isso de um dia para noite, é um processo, não adianta acelerar, porque você só vai se machucar, você vai se frustrar, porque não vai ter resultado. Então, é basicamente isso. Então, o conselho que eu dou é ter paciência e o atleta ali, a pessoa não ganhou peso em uma semana, né? Ela ganhou peso em 12 meses, né? A dose mágica. Então, tu ganhou ali peso em 24 meses, você quer perder um mês, você não vai perder, entendeu? Então, primeiro é alinhar expectativas, né? E fazer uma programação, um planejamento muito bem feito, né? E o que você acha sobre o uso de Mounjaro, de todas essas coisas aí? Eu uso Mounjaro, hein? Eu gosto de Mounjaro. Não, mas vamos lá. O Mounjaro, falando em doping, agora ele entrou na nossa lista de monitoramento. O que é isso? Eu posso usar, que não vai ser doping, mas é um medicamento que está sendo estudado, que em breve entrará na competição, né? Então, entrará no doping competitivo, né? Ele tem que ser muito bem indicado, né? O que a gente vê é pessoas usando sem indicação em dose muito alta. Então, o índice de indivíduos indo para UTI por conta do uso de canetas aumentou muito nos últimos 4 meses, né? Exato. Sim, exato. Ative esse microfone dela. Sim. E é basicamente isso. Então, tem que ter uma orientação. A dose tem que estar certa. Não é para o indivíduo estar vomitando, estar tendo diarreia. Para ele estar, basicamente, inibindo a saciedade. E lembrar que o Mounjaro, né, ele é um medicamento hormonal. E a perda de peso, 20% da perda de peso é a custa de massa muscular. Então, não dá para tomar Mounjaro e não treinar, entendeu? Você está, basicamente, gastando dinheiro e perdendo saúde, né? Maluco, né? Exato. Que rasga dinheiro. Sim. Mas é um medicamento que eu gosto, tem uma indicação, ele acelera de fato a perda de peso. Muitas vezes eu utilizei, isso não é uma indicação científica, mas muitas vezes eu utilizei em pós-op de atletas, que é um período que eles param ali, tem um ganho de peso, de uma forma limitada, ali 1, 2 meses, conforme ele ia retornando às atividades, a gente ia tirando, né? Obviamente, usar durante a parte de camp não é uma estratégia boa, porque você está comendo menos, você está treinando mais e você perde rendimento, e foi justamente agora a polêmica do São Paulo, né, do uso dos atletas de futebol, que acabou acarretando uma demissão em massa do departamento de saúde ali, né? Então, o departamento reformulou em razão disso. Então, a medicação nova tem muito benefício, está diminuindo as cirurgias bariátricas, mas para atleta tem que ser usado de estratégico de uma forma limitada, não a longo prazo. Ó, foi uma pergunta despretensiosa. Exato. Mas realmente as canetas viraram uma febre, né? Viraram. E agora tá indo uma nova, né? Retratutida. O Mounjaro tem o Ozempic tinha um hormônio, Mounjaro 2 hormônios e a Retatrutida 3 hormônios, já sendo utilizado nos Estados Unidos com uma perda maior do que o Mounjaro e provável aprovação no Brasil pela Anvisa em 2026 agora. A produção aqui está perguntando sobre a Wegovy. O Wegovy, ele é um GLP-1, é um dos hormônios do Mounjaro, que é diferente do Ozempic. Uma medicação muito boa, uma medicação mais antiga, né, comparada às canetas, né, uma medicação de um hormônio só, igual o Ozempic, um hormônio só.
muito boa, porém muito efeito colateral, né? Muita náusea, muito vômito, então não é uma medicação que eu indicaria, visto que já tem medicações novas melhores, com menos efeitos colaterais. É isso. Exato. Todas essas canetas perdem massa muscular, né? Então tem que treinar. Socorro, sim. Deus. Sim. Mas as pessoas realmente estão tomando. Estão tomando. Agora entrou todas as medicações que têm indicação de doença crônica. O que é doença crônica? No Brasil, diabetes, pressão alta, podem ser compradas na farmácia sem receita, justamente para a gente incentivar quem tem essas doenças a tomarem remédio. E vale lembrar que o Wegovy, o Ozempic, eles são medicações também para tratar a diabetes, né? Porque diminui resistência à insulina. Então, no primeiro momento, eu poderia comprar na farmácia sem receita. E aí, em razão dessa disseminação de Mounjaro, Ozempic, começou a ter que ter receita controlada, né? Por isso que colocou. Mas, inicialmente, eu poderia comprar sem receita, né? Até julho ali de 2025. Caraca, que loucura. Tá tendo até roubo em farmácia por causa dessas canetas. Exato. Que loucura, né? O pessoal trazendo Paraguai aí, né? Pra saber sobre canetas, procura a doutora, hein? Ela não vai ficar falando, dando receita de graça, não. Exato, só com indicação. Sim. Aquele atleta que tá começando ali, chegou na faixa preta, quer ser diferenciado, quer ser um profissional mesmo. Como que ele faz para achar a doutora Doc? Seguindo o Instagram lá, Doc Beatriz Ábalos. Minha social media tá aqui, a Tati, ó. Contratem ela também, entre no dela, contrate ela, né? Mas lá tem todas as informações. Então, tem um link, é só clicar, que vai ser ali encaminhado pra secretária e vai estar conversando, né? E é fácil o acesso para você? Ter o acesso a você? Muito fácil, assim, a gente consegue fazer a consulta presencial, mas também pode ser online, né? Então, hoje tem vários atletas aí fora do país que a gente acompanha também o ano todo, de forma bem tranquila. Obviamente, quando tem esses atletas vêm para o Brasil, ou esses desportistas, né, que tem o jiu-jitsu ou outras lutas como estilo de vida, acabam indo no consultório, mas também dá para fazer esse acompanhamento via online, né? Então fica mais fácil de ter a doutora te acompanhando. Só entrar no Instagram dela, o primeiro passo. Sim, é isso. E clicar lá, exato. Ô, produção, tem mais alguma pergunta? Eu fiz todas as perguntas. Tem certeza? Não esqueci nada, hein? É isso. Bia, tem alguma coisa que eu não perguntei que você queria falar, que você queira compartilhar? Até mesmo sobre estudo, sobre casos de atleta? Não, acho que o atleta, o conselho que eu dou, eles se educarem, né? Procurar profissionais bem capacitados, né? Que têm, de fato, uma formação boa. Não querer acelerar o processo, muitas vezes quer usar ali produtos ilícitos ou que não pegam no doping, né? A gente fala de anabolizante propriamente dito, e nem sempre esse é o caminho, e nem sempre vai ser isso que vai fazer você ganhar uma competição, né? Então, o conselho que eu dou é se eduquem, estudem também, não é só jiu-jitsu, você tem que estudar seu corpo, que é o que vai trazer sua rentabilidade, né, de trabalho também, e levar o esporte, se esse é seu sonho, como um trabalho, né? Então, de fato, trabalhar em cima e focar que vai dar tudo certo. Né? Não ser tão amador, né? Sim, não ser muito amador. E você já pegou um atleta que ele veio, que de longe você sabe que ele vai cair num doping? Tipo, qual milagre fazer? Que é milagre, né? É muito complicado, né? Porque o doping, apesar desses... Não só o anabolizante, né? A gente tem uma meia-vida que provável que essa substância ela não vai positivar. Mas muitas vezes o organismo acaba que deposita essa medicação um pouco mais longo, principalmente medicações lipolíticas, que são aquelas medicações que têm afinidade pela gordura. Então, quem é mais gordinho, muitas vezes fica aquela medicação na molécula de gordura e não sai, pode positivar. Então, é bem difícil você falar pro atleta, cara, agora seu doping vai estar limpo, entendeu? Então, é um processo e muitas vezes a gente deixa de expor esse atleta em competições que pode ser testado para ele não positivar, mesmo que ele não esteja naquele momento utilizando, né? Isso aí eu não saberia. Sim. Muito maneiro, Sim. muito maneiro. Bom, Bia,
há muito tempo que eu queria trazer você aqui, né? Eu acho que o papo, principalmente para as atletas, é enriquecedor, né? Acho que você deu várias dicas para um atleta ser diferenciado, principalmente os que querem, de fato, serem profissionais, que a gente vê muito atleta que quer performar, quer ganhar, mas não faz por onde, né? Ele não investe em si mesmo, né? Sim. Você até compartilhou uma caixinha de pergunta esses dias e você falava lá sobre ele investir nele, né? Se ele quer passar do amador pro profissional, ele tem que começar a investir nele, né? E eu concordo plenamente. A gente tem muitos atletas que, infelizmente, vivem no mundo amador, né? Sim. E acho que a gente não tem mais tempo para viver de amadorismo, né? Acho que o profissional tá aí e vai fazer a diferença quem for profissional, né? Então, eu queria te agradecer por você estar hoje aqui. Tenho certeza que sairá vários cortes irados, né? Compartilhamos a mesma responsável. Então, vai dar bom. Mas te agradecer mesmo. Eu acho que a gente pode marcar outros pods, porque o mundo ele está sempre atualizando, inovando, né? Inovando, então é extremamente importante ter alguém para ter esse bate-papo. E o mais importante, ser uma mulher, né? É isso. Obrigada, faz Rani. toda a diferença. Obrigada por abrir as portas aqui. Estou sempre à disposição. Às vezes é um pouquinho difícil, né? Porque eu fico mais em São Paulo. Ela tentou correr, gente. Exato. Mas dessa vez dá certo. E é isso, né? Nosso objetivo muito mais do que atender esse atleta é educar o atleta. E a gente tem várias formas. E uma dessas formas é fazendo podcast e deixando aí aberto para todas, né? Com certeza. É isso. Muito obrigada e espero voltar aí. Vai voltar. Vou providenciar um próximo pod com um atleta do lado. Exato. Algumas, né? Vamos. Vai sentar uma, sair, vai entrar outra. Tá aqui? É uma pequena lembrança. Olha só, muito obrigada. Obrigada. Vou usar bastante essa caneca. A gente é fã de caneca, a gente sempre gosta de dar a caneca para as nossas convidadas, né? E fazer a diferença aí. Então, é isso. Obrigada mais uma vez. E sigam a Doc nas redes sociais. Doc Beatriz Ávalos. O perfil está aberto. Se tiver alguma dúvida, pode estar enviando lá, que a gente sempre está disponível para estar respondendo todas, tá? E é isso. É isso. Acompanhe o canal, porque é um canal de informação. Então, se você é atleta, faz a diferença. Porque eu nem sou atleta e eu tô lá acompanhando sempre. É isso. Muito obrigada. A gente encerra mais um episódio. Primeiro episódio do ano. Bom, e vamos demais. embora, que tem algumas brabas, inclusive, que é cliente aqui da Doc, né? É isso. Vamos embora. Acompanhar. Agora, março, né? Vou estar em Vegas com o UFC BJJ. Eita! O UFC MMA, né? Na Rodrigues e Via Mesquita. Então, acho que vai dar para compartilhar bastante coisa também, né? Espero que os resultados sejam positivos também. Estaremos acompanhando, hein? Duas brabas. É isso, galera. Obrigado por mais um episódio. E é isso. Os!